E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Sistemas de Transmissão Cabeados, o objetivo da aula hoje é a gente falar sobre mais um elemento que pode atrapalhar o processo de comunicação, que é a dispersão em transmissões de sinais. E vamos começar também a definir o que é um sinal, quais são as características ou como é que a gente pode contextualizar ou definir uma onda em relação ao seu tipo e ao seu modo de propagação. Vamos falar um pouco também sobre a velocidade de ondas. Então, a dispersão nada mais é do que a chegada em tempos diferentes de sinais. Normalmente, eles são compostos por tempos diferentes de propagação, visto que cada sinal, ou cada faixa de frequência, ou cada luz, ou cada faixa de um espectro de frequência vai viajar por um caminho diferente dentro da estrutura da fibra óptica. Então, por exemplo, quando nós geramos luz, a luz ela tem uma componente de dispersão. O que é isso? Antigamente, quando nós tínhamos as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas incandescentes, quando a gente olhava para ela, a gente conseguia perceber fótons em várias direções. Isso quer dizer que a luz ela tem dispersão, ou seja, nós temos fótons que vão ser gerados com ângulos de incidência diferentes. Quando essa luz ela entra no meio de comunicação, ela vai percorrer caminhos diferentes, porque ela vai fazer refrações e reflexões com ângulos diferentes dentro da fibra. Isso vai fazer com que, como os caminhos são diferentes, apesar da mesma velocidade utilizada, que é a velocidade da luz, então os fótons vão chegar em tempos diferentes, ou seja, vão chegar dispersos, porque vão realizar percursos diferentes. Como o sinal foi originado ao mesmo tempo, esse sinal é o mesmo. Isso quer dizer que, no processo de recepção, dependendo da distância, nós vamos ter que esperar um tempo para que a gente possa receber sinais que foram compostos numa mesma unidade de tempo. Isso tem influência no processo de transmissão porque pode diminuir a velocidade efetiva de um processo de transmissão de dados quando nós queremos colocar muitos bits por unidade de tempo, porque nós deveríamos esperar pelo menos pelaquela unidade de tempo para que a gente pudesse receber todos os sinais que foram originados ao mesmo tempo. Então, a dispersão ela precisa ser tratada de forma que a gente consiga entender na distância que nós percorremos qual é o tempo necessário para que a gente possa receber esses sinais, para a gente poder originar o tempo de transmissão e entender que existe um único símbolo, ou seja, um único processo de transmissão que vai acontecer durante aquela unidade de tempo. Isso pode ser um problema para transmissões, como nós já falamos, que é para a gente determinar com a distância qual é a maior velocidade que a gente pode empregar nos nossos circuitos. Então, por exemplo, se você utilizar a fibra óptica até 50 km, você consegue comunicações na ordem de gigabits por segundo. Mas se você já quiser usar uma fibra óptica em distâncias de 100 km, ou seja, o dobro de distância, você já teria que diminuir o processo de transmissão de dados na ordem de 600, 800 megabits por segundo. Ou seja, você já teria uma diminuição significativa na taxa de transmissão de dados. Mas com isso, você ganha distância, ou seja, você ganha a capacidade de transmitir sinais para um momento maior, uma distância maior no processo de transmissão. Agora nós vamos começar a definir os elementos que vão ser trabalhados à medida que a gente for estudando as estruturas cabeadas. O primeiro elemento que nós vamos definir é o sinal. Então, o sinal ele é produzido por uma perturbação que irá propagar através de um meio de propagação. A gente pode entender que uma onda eletromagnética ela não precisa de meio de propagação, ela se propaga no vácuo, mas esse meio seria o entendimento de que há um emissor e um receptor, e existe um caminho que essa onda precisa percorrer para ela chegar à sua finalidade. Então, num sinal sonoro, por exemplo, o meio de propagação é o ar. Então, o ar é utilizado como meio de propagação.
No nosso caso específico da nossa disciplina, o par trançado, o cabo coaxial, a fibra ótica vai ser utilizada como um meio. Isso quer dizer que uma perturbação, ou seja, algo diferente do meio, vai ser originado e ele vai se propagar dentro dessa estrutura. Nós podemos pensar, por exemplo, no som. Então, na hora que eu falo, eu vibro, essa onda sonora ela encontra o meio que é o ar e ela perturba os seus tímpanos, que vão vibrar e vão transformar em sinais elétricos capazes de serem transformados em algo inteligível, ou seja, algo que você consiga compreender. Então, para que haja comunicação, como o desenho apresenta aqui, a ilustração apresenta para a gente, nós temos que ter um emissor e um receptor. Aqui nós estamos falando de um dos primeiros processos de transmissão de dados, que são os telégrafos. E aqui a gente pode perceber que nós temos aqui as letras, os números e uma combinação de ausência de pulso e de pulso durante unidades de tempo vão compreender a representação de um sinal, que vai ser transmitido entre o emissor e o receptor através de um meio de telecomunicações, que no caso do telégrafo era utilizado um meio par trançado. Então agora nós vamos falar sobre as classificações das ondas quanto ao seu tipo. Então uma onda, que é um sinal, ou seja, uma perturbação, pode ser do tipo mecânica. Então um exemplo da onda mecânica é a voz, como a gente pode ver na ilustração à direita. Um exemplo de uma onda sonora é o som gerado em um tamborim. Essa onda mecânica, ela se propaga em um meio. No caso, nós vimos que é o meio ar, ela não se propaga no vácuo, ou seja, ela precisa de um meio de propagação. O outro tipo de onda, que é mais comum para o nosso interesse no sistema de telecomunicações, são as ondas eletromagnéticas. Elas se propagam numa ausência de meio, ou seja, no vazio, no vácuo. Por isso a gente consegue compreender o espectro de frequência de luz que é emitida pelo Sol e a gente consegue percebê-la na Terra. Então nós conseguimos verificar essa parte do espectro de frequência porque a onda eletromagnética se propaga no vácuo. E ela é extremamente importante para as nossas estruturas de telecomunicações, como no exemplo que a gente pode ver à direita. Então, ela é usada para ondas de rádio, para micro-ondas e também para sinais eletromagnéticos que serão utilizados para a gente portar dados dentro de estruturas cabeadas. Dentro disso, a gente pode falar da luz, por exemplo, como é citada aí do lado, e a luz será utilizada para que a gente possa transmitir sinais em fibras ópticas. Também as ondas podem ser classificadas quanto ao seu modo de propagação. Então, nós temos ondas que são transversais e ondas longitudinais. Como as figuras nos apresentam, as ondas transversais elas vão ter ou vão originar processos semelhantes ao que a gente pode observar aí, que é o processo de uma onda eletromagnética, uma estrutura senoidal, um comportamento aleatório, dependendo do tipo de onda que nós vamos gerar. Já as ondas longitudinais são as ondas sonoras, ou seja, são aquelas que vão ter seu comportamento apenas na direção da propagação e não na sua representação transversal, igual a gente consegue observar nas ilustrações mostradas. Então, nós também pressupomos que iríamos falar sobre a propagação das ondas. Isso quer dizer que se uma onda é uma onda sonora, ela vai ter uma velocidade. E a onda eletromagnética terá outra velocidade. Então, a propagação das ondas eletromagnéticas ela é semelhante à propagação da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, no vácuo, ela é na ordem de 3 × 10⁸ metros por segundo. Enquanto que as ondas sonoras elas precisam de um meio de propagação. E, no caso, no ar, considerando uma temperatura de 20 graus apenas como parâmetro de ensaio, a velocidade é de aproximadamente 340 metros por segundo. Podemos observar que a diferença dessa velocidade é muito grande. Isso permite que, através das ondas eletromagnéticas, nós tenhamos velocidades de comunicação muito mais eficientes, muito maiores
do que se a gente utilizasse as ondas sonoras para que a gente propagasse sinais. Ao final dessa aula, nós vimos que a dispersão de sinais tem a ver com o processo de encaminhamento de sinais de luz dentro de um mesmo meio de propagação, onde esses vários fótons ou esses vários elementos gerados de propagação eletromagnéticas vão percorrer caminhos diferentes e vão chegar em tempos diferentes no destinatário, no receptor. Isso constitui uma mesma informação, portanto, precisaremos tratá-la dentro de uma única unidade de tempo, e isso restringe a possibilidade de transmitirmos sinais dentro de um meio de propagação. Nós vimos também que o sinal ele é composto por uma ondulação ou uma perturbação do meio. Então, nós vamos perturbar um processo para que a gente tenha transmissão. Isso tratando de uma onda sonora ou de uma onda eletromagnética. Vimos que quanto ao tipo, a onda e quanto ao seu modo de propagação, a onda tem características que a diferem e que a velocidade também vai influenciar o processo de transmissão de dados e que tem parâmetros extremamente diferentes quando a gente pensa em uma transmissão de ondas eletromagnéticas ou quando a gente pensa em uma transmissão de sinais de ondas sonoras.